Pronto, voltei, meu amigo. Agora, diga. Voltamos. O que aconteceu? Ó, você tá ligada que o programa aqui é um programa da tarde que tem na Paulista, né? Eu lembro, O diretor do programa era muito meu amigo, trabalhou comigo na produção da Eliana, da Angélica. Ele era da produção da Angélica. Daí uma vez eu falei pra ele, que legal, tá tendo essas rodas de fofoca, eu adoro essas coisas de ex-BBB, me chama aí pra falar alguma coisa de ex-BBB. Daí ele me deixou o primeiro mês em troca da peça de teatro que eu fazia. Né? Não tinha remuneração, mas ele divulgava a minha peça. Divulgava a peça. Daí, amor, o diretor foi me prometendo que, tá muito legal, as pessoas estão adorando, fica mais um mês. Fica mais um mês. Troca de divulgar Quando eu vi, sim, daí a peça acabou, eu fiquei me divulgando no Instagram, fiquei divulgando no Facebook, as redes sociais. Nada, nem cachê, nem nada. Não ganhava nada, nem pro leite, nada, né? Nem pro cachorro quente. Daí tô lá divulgando, e tô me divulgando, e o programa tá bombando. E o diretor sempre me prometendo, o mês que vem eu te registro. O mês que vem eu te registro. Enquanto isso, um amigo nosso em comum, que também é apresentador lá dentro, o que mais me ajudou, Kátia, me ensinou a falar. Gente boa. Gente boa. Me ensinou a falar, me ensinou a pegar no microfone, me ensinou a ter o kill, o tempo de um fala, o outro responde. Me ensinou muito. E essa mesma pessoa tem um problema com o diretor e com a apresentadora. E essa mesma pessoa ficou meses falando mal do diretor e da apresentadora para mim. Vixe. Quando rolou que eu ia ser registrado, a pessoa subiu lá em cima na diretoria e falou que quem falava mal do diretor e da apresentadora era eu. Mas pera um pouquinho, se for a mesma pessoa que eu tô pensando, então acho que a gente pode estar falando de pessoas diferentes, porque essa pessoa que eu tava pensando não faria isso. Quer dizer, porque... agora eu te falo particularmente, mas aconteceu isso, Kátia. Porque sabe algumas coisas que eu já passei por isso também? Não digo num lugar ou no outro, mas em vários lugares. Às vezes as pessoas não têm a hombridade de bater no peito e falar, eu acho. Então, por exemplo, chegou algumas situações que tinha pessoa que participava do programa, não aqui na outra emissora, eu falei, essa pessoa eu não quero mais por esse motivo. E eu cheguei pra pessoa e falei, eu não quero mais que você venha porque você me desrespeitou no ar. E isso eu não aceito, porque eu não te desrespeito, você não me desrespeita. E eu batia no peito e falava, eu não quero, e eu falava pra pessoa. Só que a minoria faz isso, sabia, Gi? Porque você tem atitude, porque você sabe o valor do espaço que você batalhou por tanto tempo. Mas e por que os outros aceitaram e não te perguntaram se era você que falava ou você que não falava? Não, daí teve reunião, teve isso, mas a pessoa era muito conhecida pelas redes sociais, e daí virou um diz que me diz, daí cortou o meu quadro, não me chamaram mais. Eu estava substituindo uma outra pessoa num programa da manhã da mesma emissora, substituindo. A emissora começou a alegar que eu nunca trabalhei nessa TV, que eu não fazia parte do quadro de funcionários. Daí, de verdade, em 6 meses, chegando lá meio-dia e saindo 7h15 da noite, eu procurei a minha advogada entrou com um processo em cima dessa empresa. No outro dia, começou a sair notas que a TV que eu processei me processou, que eu tinha puxado o tapete de fulana, que eu não sei o quê. Daí eu te confesso que eu respirei fundo e falei, deu uma respirada, não quis mais saber de TV. Na mesma semana, a Nani Venâncio me chamou, falou, Di, vem ficar aqui comigo por um tempo, eu não tenho verba para você, mas você se dá muito bem nessa coisa da roda de artistas, roda de fofoca, fique aqui comigo. A pessoa que mais me abraçou na época, eu fiquei do lado da apresentadora, a apresentadora nem aí para mim, e a Nani Venâncio me abraçou e eu fiquei quase 7 meses com a Nani. Mas veja... Começou a pandemia. Aí tudo virou.